Bem, galera, voltando aqui para a continuação da nossa aula de exercício, né? Vamos nessa questão 3 aqui, né? É uma questão simples, vamos encontrar a alfa' e a alfa' de zero em cada uma das seguintes curvas, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso, né? Basta você derivar, né? Ver se essa função é diferenciável, onde é que ela é diferenciável e determinar quem é o alfa' de zero, se existe o alfa' de zero, né? Se você olhar a questão 17 a questão 17 da lista também parece muito com essa, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer alguns itens aqui para fazer 3 itens especificamente. Vamos fazer o item A, vamos fazer o item C e vamos fazer o item D aqui. Depois eu faz um comentário sobre esse item F, né? Que a gente vai ter que calcular o limite pelos dois lados, ver se ele existe, se tem alguma inconsistência, né? Muito bem. Nesse caso aqui não, porque só derivar e colocar direto aí, né? Então vamos lá, são diferenciáveis. Para o item A, quem é o alfa' de t, né? Nesse caso vai ser derivada de cosseno é menos seno, derivada de 4t é 4, então menos 4 seno de 4t. Mesma coisa para o seno, derivada do seno cosseno, derivada de 4t 4 cosseno de 4t 3, né? Que é a derivada de 3t. Logo, a alfa' de zero vai ser igual a menos 4 seno de 4 vezes 0, 4 cosseno de 4 vezes 0, 3 a constante. Por sua vez, a alfa' de zero vai ser o vetor cujas coordenadas são 0, 4, 3, né? Trivial, não tem muito o que fazer. Mas você saber derivar aqui. Interessante é vocês terem como é que está o curso de cálculo de vocês aí, né? Então, no item C, quem é que é a alfa' de t? Esse é o grande problema, saber que vocês ainda conseguem derivar tranquilamente. Então a derivada aqui, derivada de fora é exponencial, ela mesma, derivada da de dentro é derivada de t ao quadrado. Então quando você derivar essa primeira entrada, você vai ter 2t elevado a t quadrado. Pronto. Essa derivada a gente até fez lá no, acho que no problema 1 ou no problema 2, né? Derivada do ln de 2t mais 1. Isso aqui é 2 sobre 2t mais 1. Né? A derivada do ln de 2t mais 1 é 1 sobre 2t mais 1. A derivada de 2t mais 1 é 2. Certo? E a derivada do arco tangente, essa aqui é padrão, né? É 1 sobre 1 mais x, 1 mais t quadrado nesse caso. Né? Que a gente lembra. Ok? Até tranquilo? Vamos lá. No item D também, alfa' de t. Alfa' de t. Você tem tangente de 2t, então a derivada vai ser 2. Derivada da tangente secante ao quadrado, derivada de 2t, 2. Então 2 secante ao quadrado de 2t. E elevado ao cosseno de t é a mesma coisa. A derivada de dentro é menos seno, então vai ser menos seno de t elevado ao cosseno de t. Aí a derivada, né? Faltou aplicar no zero, né? Então quando você aplicar em zero, não é só um minutinho. Então quando você aplica em zero, né? Quem é que vai ser o alfa' de zero? No item B você vai ter 2 vezes 0 elevado a 0 ao quadrado. 2 sobre 2 vezes 0 mais 1. 1 mais 1. 1 sobre 1 mais 0 ao quadrado. Né? Isso aqui vai ser o vetor de coordenadas 0, 1, 1 não, desculpa, 0, 2, 1. Pronto. E aqui, quem é que vai ser o alfa' de zero? Vai ser a secante está definida no zero, então a gente não tem problema, né?
Porque o cosseno está definido no zero. Se fosse o seno, aí nós teríamos problema. Mas como é o cosseno, como é a secante é 1 sobre o cosseno, a gente não tem problema com relação a isso. Vai ficar 2 secante ao quadrado de 2 vezes 0. E aqui menos seno de 0 é elevado ao cosseno de 0. Né? Se você olhar a secante aqui dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Né? E o cosseno de 0 é 1. A secante é 1 sobre 1, que é 1. Vezes 2 dá 2. E aqui você tem o seguinte, como o seno de 0 é 0, esse produto já dá 0. O cosseno de 0 é 1. Né? Ok? Então aqui já dá 0 boi. Até os vetores dos alfa de 0 para esses 3 itens. Eu vou deixar os outros para vocês pensarem aí, tá? Como eu disse para vocês, é só um algebrismo muito simples, né? Quase uma aritmética muito elementar. O mais importante é vocês saberem o custo de cálculo de vocês. Aqui eu vou deixar uma dica para o item F. Certo? Vocês têm que olhar, que a função tem uma possível descontinuidade em 0, né? Não é que seja uma descontinuidade, mas uma possível, eu vou botar entre aspas, porque uma possível descontinuidade em 0. Então, primeiro você tem que avaliar se existe, né? A primeira coisa você tem que calcular, se for calcular a derivada lá no zero, você tem que calcular a derivada pela definição, né? Você tem que fazer, não vou nem botar descontinuidade aqui, mas tem que fazer um estudo mais detalhado numa vizinhança do zero, né? Fazer um estudo detalhado numa vizinhança de t igual a 0, né? Porque você vê que essa função ela tem duas definições aqui, né? Você vai ter uma coisa desse tipo. Essa função, essa alfa de t, ela é t quadrado seno de 1 sobre t quadrado, t diferente de 0, e é o vetor nulo, t igual a 0. Uma coisa muito sugestiva, né? Então você tem que olhar numa vizinhança do zero, ver se existe. Então você tem que calcular o que você vai ter que fazer aqui. Calcular a alfa linha de 0 pela definição. Só relembrar quem é a definição. Então, por definição, a gente sabe que a alfa linha de 0 é o limite quando h vai para 0, né? De quem? Do quociente lá, do quociente de Newton, né? Alfa de 0 mais h menos alfa de 0 sobre h. Então você calcula isso aqui. Primeiro é interessante você ver se esse limite existe, né? Se você tem que verificar se ele existe, se ele existir, quanto ele vale, né? Então a minha ideia é que você, quando você olhar que você vai ter alfa de h, então h está tão próximo de 0 tanto quanto se queira, mas sempre diferente de 0. E aí nesse caso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é verificar a existência do limite. Então você vem pela esquerda, vem pela direita e aí tudo bem. Depois, se ele existir, calcular o limite. Então essa é a dica que eu dou para item F. Os outros itens vocês conseguem fazer tranquilamente aqui. No problema 4, você tem, deixa eu dar um zoom aqui de novo. No problema 4, você tem alfa e beta, duas curvas diferenciáveis, duas curvas do subconjunto da reta no Rn diferenciáveis.
num determinado ponto T desse domínio, né? Na verdade, esse ponto tem que ser no interior do domínio, né? Garantir pelo menos isso. Então, você tem f aqui, uma outra função, possuindo também, nesse caso a f é uma função real, que possui derivada também t, né? Vou mostrar que essas duas igualdades convergem aqui, tanto no item A como no item B. Então vamos lá para o item A. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Perceba, a gente tem que perceber que esse produto interno, né, aqui eu vou tomar o produto interno euclidiano, canônico, produto interno canônico euclidiano. Então você percebe primeiro o seguinte, né, que olhado como função, quem é que é alfa de t interno beta de t é uma função, aqui nesse caso uma função real, né, uma função também nesse caso uma função de I em R, certo? Que a cada t em I associa o número real alfa de t interno com beta de t, né? Então você tem essa condição de definição para essa função especificamente, né? E mais, como é um produto interno canônico, né? Como essas curvas alfa e beta, como alfa e beta são diferenciáveis, alfa de t, beta de t, na verdade eu vou até olhar o seguinte primeiro, né? A alfa de t pode ser escrita dessa forma, né? Pode ser escrita como sendo alfa 1 de t. Deixa eu fazer lá embaixo, porque não dá para fazer. A alfa de t pode ser escrita como sendo alfa 1 de t, alfa 2 de t, etc. Alfa n de t, né? São duas curvas que estão no Rn. A beta de t pode ser escrita como sendo também da mesma forma, beta 1 de t, etc. Beta n de t, onde cada alfa i e beta i, onde essas funções alfa i e beta i são funções de I em R, também diferenciáveis em I, em T pertencente a I, né? E por que elas têm que ser diferenciáveis? Diferenciáveis em T pertencente a I para todo I variando de 1 a N. Né? Por que elas têm que ser diferenciáveis? Porque cada uma dessas alfa i's ou beta i's não fosse diferenciável, você não teria, obviamente, que a alfa e a beta seja diferenciável. É uma condição suficiente, né, para que a alfa e beta sejam diferenciáveis em T pertencente a I, é que todas as suas funções coordenadas sejam diferenciáveis em T pertencente a I, né? Então a gente tem essa garantia e essa condição do enunciado nos dá essa garantia, certo? Agora vamos ver o seguinte, o meu objetivo é provar que isso é diferenciável, né? O meu objetivo é provar que isso é diferenciável em T pertencente a I. Então, de fato, vejamos o seguinte, né? Então, observe que, por definição também, quem é que é alfa de T interno com beta de T, certo? Alfa de T interno com beta de T, por definição, é um somatório, né? Então, é quem? É alfa 1 de T, beta 1 de T, mais alfa 2 de T, beta 2 de T, mais, etc., mais alfa n de T, beta n de T. Ou seja, pode escrever esse cara como um somatório. Isso aqui é um somatório com I variando de 1 a N, alfa I de T, beta I de T, né? Onde? Agora observe o seguinte, né?
observe mais ainda, como alfa-i e beta-i são diferenciáveis para T pertencente a I, então essa combinação linear, esse produto, né, essa soma, a soma de aplicações, o produto de aplicações diferenciáveis é uma aplicação diferenciável, a soma de aplicações diferenciáveis é uma aplicação diferenciável, tal sorte que, como todos esses valores existem, né, para T e I, então essa soma de produtos também vai ser diferenciável para T pertencente a I, né? Logo, nós temos que alfa de T interno com beta de T igual ao somatório para I variando de 1 a N dos alfa I de T, beta I de T é diferenciável para T pertencente a I e mais. Quem é que vai ser essa derivada? Então, D de T de alfa de T interno com beta de T é igual a D de T desse somatório. Somatório para ir variando de 1 a N dos alfa I de T, beta I de T. Só que alfa I de T, beta I de T são funções reais. Então você pode usar simplesmente a derivada se distribui dentro da soma e você aplica a regra do produto para esse produto quando você for derivar alfa I e beta I, né? Isso aqui vai ser somatório para ir variando de 1 a N de D de T alfa I de T, beta I de T. Ou seja, aí se aplica a regra do produto, como eu falei. Como é que eu derivo um produto? Isso aqui vai ser o somatório para ir variando de 1 a N. E agora eu abro o parênteses, né? Derivada da primeira vezes a segunda. Então, alfa I' de T, beta I de T, mais a primeira, alfa I de T, derivada da segunda, beta I' de T. Aqui você distribui o somatório em duas partes. Então você vai ter, isso aqui vai ser o somatório, ficou feio aqui. Isso aqui vai ser o somatório para ir variando de 1 a N dessa primeira parte. Então alfa I' de T, beta I de T, mais o somatório da segunda parte, somatório para ir variando de 1 a N do alfa I de T, beta I' de T, certo? Só que por definição, esse cara aqui é produto interno de alfa' de T, beta de T. E esse cara aqui, por definição, é o produto interno de alfa de T, beta' de T. Então, isso aqui de fato é produto interno que nós queríamos, né? E por que essas coisas são iguais aqui? Quem é que é essa soma de produtos aqui, né? Essa soma de produtos é nada mais nada menos do que
o produto de coordenada correspondente, o somatório do produto das coordenadas correspondentes com coordenadas correspondentes, né? Então você pega a iésima coordenada da função alfa', a iésima coordenada da curva alfa' e multiplica com a iésima coordenada da curva beta e soma todo mundo. Então isso aqui, por definição, é o produto interno canônico da curva alfa' de t com a curva beta de t, e seguindo o mesmo raciocínio, esse somatório dos produtos da iésima coordenada da curva alfa com a iésima coordenada da curva beta' vai ser o produto interno da curva alfa de t com a curva beta' de t, certo? Como queríamos demonstrar aqui, ok? Para o item B, o que a gente tem que fazer no item B? Para o item B, a gente tem que usar o fato de que a f é uma função real, né? Então, quando você multiplicar essa função f por essa curva alfa para todo t, nós vamos ter a f sendo multiplicada também por cada função coordenada da curva alfa. E aí, quando você fizer essa derivada, você vai ter que olhar essa derivada coordenada por coordenada, certo? Então, vamos lá, vamos ver o item B nesse caso. Então, para o item B, nós temos f de em R diferenciável para t pertencente a I e alfa de em Rn também diferenciável para t pertencente a I. Muito bem, né? Então vamos lá. Quem é que vai ser? Se você observar, então por definição, você vai ter que f alfa é uma função também de em Rn, certo? Onde para cada t você associa um vetor f alfa de t, que pode ser pensado como f de t alfa de t, certo? Que é por definição pensado dessa forma, isso aqui para todo t em I, né? Isso aqui pode ser pensado de outra forma também, né? Mas se você pensar se a sua alfa de t tem como funções coordenadas alfa1 de t, etc., alfa n de t, quando eu olhar em termos de coordenadas, nós vamos ter que f alfa aplicado em t é, em termos de coordenadas, a curva cujas funções coordenadas são f de t alfa1 de t, f de t. Aqui na verdade a construção não é tão direta assim, né? A construção é f de alfa de t é f alfa1 de t, f, que não é composição, é produto mesmo, viu? F alfa2 de t, etc. F alfa n de t, né? Só que isso aqui pode ser escrito como sendo, está lá no começo. Então, f alfa de t ser igual a f de t alfa1 de t, f de t
alfa 2 de t, etc. f de t, alfa n de t, para todo t em I, né? E aí, de novo, né, nós temos uma condição, a gente já sabe que a f é diferenciável, mas a alfa é diferenciável em I. Então, aqui a gente ganha como a alfa é diferenciável em I, então cada uma das funções coordenadas tem que ser diferenciável em t pertencente a I também. Certo? Para todo I pequeno no caso, né? Para todo I variando de 1 a n. Para todo I indexador. Tem um I grande domínio e pequeno indexador, certo? Tem que tomar cuidado com isso, para você não confundir aí. Então faz sentido você derivar, né? Faz sentido e mais. Quem é que vai ser DDT? DDT do F alfa de T vai ser DDT F de T alfa de T, que é igual a DDT dentro da curva já de cada função coordenada, né? F de T alfa 1 de T DDT F de T alfa 2 de T, etc. DDT F de T alfa n de T, né? Ok? Beleza, né? Então vamos lá, vamos derivar cada uma dessas entradas. Quando você derivar cada uma dessas entradas, vou tentar fazer de um modo mais simplético aqui, para a gente ver o que acontece. Observe que para todo I, então observe que para todo I variando de 1 a n, a gente vai ter o seguinte, né? DDT F de T alfa I de T. Vou olhar o que acontece com uma coordenada qualquer, não necessariamente com todas ao mesmo tempo, porque quando eu ver o que acontece com uma delas de um modo geral, a gente tem um panorama do que acontece com todas elas. E aí eu já vou separar aqui para poder escrever essa derivada do produto como algo que a gente precisa mostrar. Então vamos lá. De novo, isso aqui existe, a f por hipótese é diferenciável, cada alfa i é diferenciável porque a curva alfa é diferenciável em t pertencente a i, então a derivada da alfa i existe aí, tranquilo, sem qualquer tipo de dúvida a respeito disso, né? Que é uma coisa que é importante a gente considerar, né? Às vezes você vê as pessoas saírem derivando as funções aí sem saber nem se existem as derivadas, então é importante, é primordial a gente fazer considerações a respeito da existência dessas derivadas. Então vamos lá. Isso aqui vai ser derivada a primeira vezes a segunda, então você vai ter... Deixa eu ver como é que está escrito lá em cima, se é DDT ou se é F'. F', pronto, beleza. Show de bola. Então a gente vai ter aqui, ó. DDT de F de T alfa I de T vai ser F' de T
derivada do produto. Derivada do produto. Teria a primeira, que aqui é uma derivada real. Você precisa entender que isso aqui é uma derivada real. Não estou no Rn, aqui eu estou na reta, né? Aqui eu estou em R. Então, f' de t, alfa i de t, mais a primeira vezes a derivada da segunda. F de t, alfa i' de t. Certo? Isso aqui, de novo, para todo i variando de 1 a n. Certo? Então, o que eu vou fazer? Então, cada entrada dessa função vai ser uma parcela dessa forma. Então, eu vou ter um f' alfa i e vou ter um f de t alfa i'. Então, eu vou separar em dois caras, né? Então, eu vou separar. Então, eu posso escrever esse cara aqui da seguinte forma. Podemos escrever. Então, ddt f alfa de t. Vou poder escrever dessa forma. Primeiro eu vou pegar todos os caras que tem essa formação aqui. Então vai ser f' de t alfa 1 de t, f' de t alfa 2 de t, etc. f' de t alfa n de t. Agora eu vou pegar todos os caras que tem essa formação. Posso separar em dois vetores, né? Eu vou fazer essa separação direta aqui. Então eu vou ter f de t alfa 1' de t, f de t alfa 2' de t, mais etc, mais f de t alfa n' de t, certo? Aí você ajusta, simplifica para outra linha, né? ddt f de alfa de t vai ser, vou colocar f' em evidência, então eu vou ter f' de t alfa 1 de t alfa 2 de t, etc, alfa n de t, mais, coloco f de t em evidência, alfa 1' de t, alfa 2' de t, etc, alfa n' de t, certo? Esse cara aqui é alfa de t, e esse cara aqui alfa' de t. Tal sorte que essa igualdade, né, vai ser, isso aqui vai se escrever como sendo f' de t alfa de t, f de t, f de t alfa' de t, como queríamos demonstrar. Beleza? Então muita conta, mas você tem que lembrar sempre das assertividades aqui. Tá certo? Só tomar uma água. Muito bem, galera. No problema 5, um problema interessante, né? Diz o seguinte, eu gosto desses problemas que tem uma contextualização, porque você consegue pensar, você tenta pensar pelo menos fora da caixa, né? Pelo menos com objetos que em tese poderiam ser objetos reais, né? Então você tem um pinto que se move sobre uma curva de classe C1, alfa de, aqui tem um errinho, alfa de contido em R em R2, certo? Foi só esse errinho de digitação, vocês observem isso aí na lista aí, por favor. De tal forma que alfa' de t é perpendicular a alfa de t para todo TI. Então, você tem sempre que o vetor posição, tem a curva aqui, você tem sempre que o vetor posição e o vetor tangente
são perpendiculares entre si. Você tem o alfa de t, você tem o alfa' de t, e esses dois caras formam um ângulo reto entre si, né? Aqui, obviamente, o que a gente quer provar é que essa curva não faz isso, ela fecha nesse sentido, sempre vem. Não é isso que a gente quer provar, mas vamos lá. Então, para todo TI isso acontece. Eu quero provar que essa curva é uma circunferência. Que a única condição para que isso aconteça é que essa curva seja algo desse tipo. Aí eu sempre vou ter o vetor posição perpendicular ao vetor tangente, alfa e alfa', né? Para todo T aí eu fico dando voltas nessa circunferência A de infinito, né? Ou pelo menos dependendo do tamanho do T, você fica dando voltas aí. Pode ter essa orientação, mas pode ter a orientação contrária também o vetor, né? Vai depender da orientação que você deu no percurso dessa circunferência, certo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Bem, vamos lembrar o seguinte, no enunciado, opa, ficou feio aqui. Então observe que do enunciado, alfa' de t, alfa' de t é perpendicular a alfa de t para todo t em i, né? Certo? Só que em termos de produto interno, essa consequência ela tem um significado mais interessante, porque em termos de produto interno, dizer que a alfa' de t é perpendicular a alfa de t para todo t, significa dizer que alfa' de t interno com alfa de t é igual a zero. Então aqui um ou seja. Alfa' de t interno com alfa de t é igual a zero para todo t em i, né? Bem, se isso é igual a zero para todo t em i, isso significa que você ainda pode reescrever esse cara de outra forma. Você pode ter alfa' de t mais alfa de t, alfa' de t, continua sendo igual a zero, porque é zero mais zero, né? A gente tem que lembrar que o produto interno ele goza dessa propriedade, né? Você tem uma bilinearidade aí nesse caso. O produto interno é uma fórmula bilinear, se vocês lembram lá da álgebra linear. Então você pode, produto interno real, né? Então você pode ficar trocando essas coordenadas sem problema aqui. Então você somou 0 mais 0, isso continua sendo igual a zero. Mas se vocês lembrarem do problema anterior, deixa eu ver se foi o problema... Não sei se foi o problema 2, problema 3, pronto. Foi o item A do problema 2. Isso aqui a gente pode escrever de outra forma, né? Quem é que é esse cara aqui? Esse cara aqui é justamente a derivada do produto interno de alfa por ele mesmo. Por isso que eu coloquei essa soma. Eu poderia simplesmente ter colocado duas vezes se ele é igual a zero. Eu poderia ter colocado que duas vezes ele é igual a zero, porque na verdade essas duas parcelas são a mesma quantidade, né? Mas de fato você tem que... Isso aqui é alfa' de t interno com alfa de t mais alfa de t interno com alfa' de t. Isso aqui é alfa de t interno com alfa de t derivado. Então eu estou dizendo que esse produto interno é igual a zero. Nós vimos lá no item A também que essa função é uma função real, uma função que a cada t associa o produto interno de dois vetores do Rn, né? Nesse caso dois vetores do R2, alfa de t interno com alfa de t. Então quando você tem uma função real cuja derivada é igual a zero, a gente sabe que essa função é constante. Então isso significa que alfa de t interno com alfa de t é constante, é um certo R, né? Só que outra coisa, ó, alfa de t interno com alfa de t, isso aqui na verdade é a norma de alfa de t ao quadrado, né? Na verdade eu já poderia até ter assumido aqui que esse cara esse R é não negativo, porque você tem o produto interno de um vetor por ele mesmo, né? Isso é uma propriedade do produto interno, a não negatividade nesse caso.
V interno com V é sempre maior ou igual a zero. E só vai ser zero se o V for vetor nulo. É uma propriedade do produto interno. Então, posso até colocar esse cara como sendo um R quadrado, então, né? A norma de alfa de t quadrado igual a 1R quadrado. Então, justamente porque isso aqui tem que obrigatoriamente ser maior ou igual a zero, eu escrevo ele como um quadrado para garantir, para dar um aspecto de que ele é, e aí você ganha aqui a norma de alfa de t ser igual a R para todo TI. Então você tem que a norma do vetor posição é sempre constante. Então não interessa. A norma do vetor constante. A norma do vetor posição, desculpa, é sempre constante para todo TI. Isso aqui já seria suficiente para garantir que essa curva é uma circunferência. Mas mesmo assim, se não ficar muito óbvio para vocês, né, eu vou só botar entre parênteses aqui. Isso aqui já é suficiente, mas vamos fazer mais umas contas, né, só para a gente... Isso aqui já seria suficiente para garantir que essa curva, o traço dessa curva é uma circunferência, que é de fato isso que a gente quer garantir, né? Garantir que o ponto, não, o pinto, né? Garantir que o pinto se mova. Não sei se é pinto ou é ponto, agora eu fiquei na dúvida aqui. Deixa eu conferir isso, ver se não foi um erro de digitação também. A palavra aqui é ponto e lá é pinto mesmo. Não sei se foi o professor Gleice que se equivocou aí, quis escrever pinto e depois queria escrever ponto, escreveu pinto, aqui queria escrever pinto, escreveu ponto, não sei bem qual foi aí, mas enfim. O fato é que isso aqui já seria suficiente, mas vamos supor que vocês não se convençam desse fato, né? Vamos supor que vocês não estejam satisfeitos com o fato de que isso aqui ainda não garante que isso é uma circunferência, né? Então vamos fazer o seguinte, dizer que a norma desse cara é igual a R, né? Significa dizer, vamos olhar para a norma ao quadrado, dizer que a norma ao quadrado desse cara é R ao quadrado, né? Ou é, sei lá, um R pequeno de um modo geral, significa dizer que se você tiver, se escrevermos, né, se escrevermos alfa de t como sendo x de t e y de t, eu posso fazer isso porque a alfa é uma curva do R2, então a gente vai ter basicamente o seguinte, nós vamos ter que dizer que essa norma é igual a R, significa dizer entre outras coisas que x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Ou de um modo mais específico, né? Ou você pode dizer que a raiz quase escrever mais à frente, pode espaço na folha. Ou você pode dizer que a raiz quadrada de x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado é igual a r, né? Certo? Existe uma propriedade da norma, mas aí você pode colocar isso aqui mesmo com a propriedade da raiz, que diz que o módulo de qualquer uma das entradas é sempre menor ou igual. Então existe uma propriedade que garante o seguinte, garante que o módulo de qualquer uma das entradas do vetor é sempre menor ou igual que a norma do vetor. Então você vai ter, por exemplo, né? Primeiro você vai ter, por exemplo, que em módulo de x de t é menor ou igual que a norma
de alfa de t, que é R, que o módulo da função coordenada y de t é menor ou igual também que a norma da curva alfa de t, que é igual a R. Né? Daqui o que é que você pode tirar? Daqui você pode tirar o seguinte, que o fato de x de t ser menor ou igual a R lhe garante que o módulo de x de t sobre R, por exemplo, é menor ou igual a 1, ou seja, x de t sobre R, fazendo um espaço maior, menos 1 menor ou igual a x de t sobre R menor ou igual a 1, da mesma forma que com o y. Então você vai ter que o módulo de y de t sobre R é menor ou igual a 1, e aí quando você desenvolve essa desigualdade, você tem que menos 1 menor ou igual a y de t sobre R menor ou igual a 1. Esse fator x de t sobre R eu posso chamar um cosseno de θ de t, e esse fator y de t sobre R eu posso chamar um seno de θ de t. Né? E aí você pode reparametrizar a sua curva alfa. Por fim, podemos reescrever a alfa de t como sendo x de t y de t, ou R cosseno de θ de t, R seno de θ de t. E aí isso aqui é uma circunferência, e portanto, uma circunferência. Como queríamos demonstrar. Beleza? Muito bem, a gente fica doendo. Nossa. Então, se esse fato já seria suficiente, mas se não for suficiente para você, você complementa com esse de baixo, que aí você matou e aqui você fechou o caixão. Beleza? Muito bem. Então, essas três questões foram muito interessantes. Nas próximas a gente vai começar a fazer coisas interessantes, que são parametrizar curvas. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar parametrizando duas curvas extremamente interessantes, que a primeira é a cicloide, que é uma curva muito importante, inclusive ela tem detalhe, você olha, você vai fazer esses aviões, os aviões geralmente pousam, antes de pousar, eles fazem trajetórias cicloides para poder fazer o pouso, né? Especialmente os monomotores e os bimotores, eles fazem cicloides para poder pousar, certo? E a segunda é a curva de Viviani, que é uma curva muito interessante. Você pega um cilindro, intersecta esse cilindro com a esfera, e aí você parametriza uma coisa que fica lá, uma trajetória esférica, né? Inclusive, muito bacana. Então, até as próximas questões, galera. Valeu, abração. Vou passar o link pro seu Gleice pra gente ficar fazendo isso, de 2 em 3, para os vídeos não ficarem muito longos para vocês. Tranquilo? Valeu, abração, até daqui a pouco, para as próximas questões.